ZYJ 478, Manchete 760, a voz do Rio. No super fim de semana, vem aí, é Tempo de América. É tempo de vibrar, torcedor americano. É hora de falar do nosso clube de coração. Hei de torcer, hei de participar. Pela Manchete, é Tempo de América. Apresentação: Vivian Machado. Com a pelota nos pés, fabricamos aos montes aos 10. Nós ainda queremos muito mais. América unido vencerá. América. Hei de torcer até morrer, pois a torcida americana é toda assim, a começar por mim. A cor do pavilhão é a cor do nosso coração. Em nossos dias de emoção, toda a torcida cantará essa canção. Tra la 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 la, tra la 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 la, tra la 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 la. Campeões de 13, 16 e 22, tra la la. Temos muitas glórias, surgirão outras depois, tra la la. Campeões, com a pelota nos pés, fabricamos aos montes aos 10. Nós ainda queremos muito mais, América unido vencerá. América. Salve, salve nação rubra! Estamos na área com mais uma hora exclusiva dedicada ao grande América Futebol Clube. Eu sou Vivian Machado, abrindo a tarde esportiva da Rádio Manchete com É Tempo de América. Bom, como de costume, vou começar saudando meu companheiro de programa, aliás dois, estou com os dois hoje, Mauro Correia e Rafa Tamburini. Boa tarde. Boa tarde, Vivian, boa tarde, Rafa. Boa tarde, ouvintes da Manchete, torcedores do América. Boa tarde, Vivian, boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os convidados aqui da mesa e os torcedores americanos que nos acompanham também. Final de ano, né, Vivian? Tá acabando. E neste último programa de 2014, nós vamos trazer um bate-papo entre jogadores e torcedor. Representando a ala dos jogadores, teremos a presença do atacante Castro, que está no estúdio aqui com a gente, e também do goleiro Felipe, por telefone. Na ala da torcida temos a presença de Felipe Torreira, fanático torcedor americano. Então, vou dar as boas-vindas ao Felipe Torreira. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos da Manchete, aos torcedores do América, Rafa, Mauro, Castro. E bom ano novo para todo mundo aí também. Castro, muito bem-vindo ao programa. Espero que vocês fiquem com a gente até o final. Tá preparado para conversar com a gente sobre o futebol? A pressão é grande, hein? É verdade. Boa tarde a todos da rádio, boa tarde aos torcedores do América, e fico muito feliz pela oportunidade, por estar aqui nessa entrevista, e estou preparado para dar as melhores respostas para vocês e para os torcedores do América. Bom, eu gostaria de começar o programa de hoje com o quadro Paixão Rubra. Paixão Rubra, Paixão Rubra. Felipe, você já conhece esse quadro, Paixão Rubra? Já conheço esse quadro. Paixão Rubra é um momento dedicado aos torcedores que mandam pra gente por e-mail relatos sobre experiências marcantes em jogos do América. Hoje, Felipe, eu gostaria de colher o seu depoimento, pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Vou falar pra vocês dois momentos que foram importantes pra mim. Um momento quando eu era criança, que eu lembro. Assim, eu sou América por causa do meu pai, que já faleceu, e em 82, quando a América foi campeão dos campeões, eu lembro que ele me levou em alguns jogos, e isso é o que eu tenho de mais assim antigo na memória como torcedor do América. Quando eu ia aos jogos com meu pai, ia no Maracanã ver o América, aquela final contra o Guarani. Esse é um momento que me marca bastante como o torcedor apaixonado. E depois, aquela final de 2006 que a gente perdeu pro Botafogo da Taça Guanabara, que meu sobrinho
que é meu afilhado também, pequenininho, entrou no Maracanã dando a mão para os jogadores. E a minha família toda, inclusive os que não são América, estavam lá para me apoiar. E eu estava muito emocionado naquele dia. Infelizmente a gente perdeu de 3-1 aquele jogo. Aquele pênalti fatídico em cima do Cris lá, que o Max derrubou. Mas isso é passado e a gente poderia ter ganho e ter feito a final do Carioca. Mas aquele dia eu saí muito chateado dali, mas sempre acreditando, não deixei de torcer pro América. Hoje eu tô aí acompanhando o América tá numa situação que não tá legal em relação àquele 2006. Mas eu acho que a gente não pode deixar de ser América só por causa disso, entendeu? Eu acho que dias melhores virão. Eu tô acreditando bastante no América em 2015, eu acho que a gente vai dar a volta por cima. E se Deus quiser, 2016 a gente volta pra elite do Carioca. E a nossa torcida se renovando cada vez mais. Castro, o que você acha desse depoimento? Muito... Você entendeu a responsabilidade, né? Entendi, Você entendi. tem, juntamente com os demais companheiros de equipe. Eu até gostaria de pedir que você compartilhasse com a torcida um jogo que tenha sido marcante para você com a camisa do América. Na verdade, para mim, eu tive 2 jogos que foram muito marcantes para mim. Para minha permanência no América, no Carioca, né? E ter dado sequência na Copa Rio. E para meu lado profissional também. Foi contra o Mangaratibense, que eu estava numa situação complicada dentro do clube, porque estava sem oportunidade. E ia ter uma dispensa no meio desse tempo antes de fechar o primeiro turno do Carioca. Ia ter uma dispensa e eu creio, como eu fui um jogador que vim contratado, seria um dos primeiros a ser dispensado. Então, ia pro treino, não tinha muitas oportunidades e eu me preparei. Eu falei, assim que eu tiver minha primeira oportunidade, eu vou dar o meu melhor e com certeza Deus vai me abençoar. Fui para esse jogo contra o Mangaratibense. O treinador me colocou faltando 15 minutos. Daí ele falou, é o jogo da sua vida. E realmente era, porque se naquele momento a gente perde ou empata, nós não teríamos mais chance de ir para a semifinal e dar sequência ao campeonato. E eu creio que ali eu seria dispensado. Então, fui coroado, entrei na partida, fui coroado com gol e chegamos contra o Olaria em casa com a condição de ganhar e ir para a semifinal. E foi isso que aconteceu. Eu fiz o gol, Deus me abençoou. E o segundo jogo foi contra o Olaria, foi meu primeiro jogo como titular com a camisa do América. Fiz uma das minhas melhores partidas, que eu fiz um gol muito bonito. E logo em seguida eu consegui dar um carrinho, a bola sobrou pro Léo e abrimos 2-0, mas infelizmente foi uma derrota. Mas falando pessoal, para mim, foi para mim muito gratificante de sair de uma situação de nem jogar, de ser titular e fazer um gol e através desse gol permanecer na América. Essa partida contra o Olaria, Castro, foi uma das tuas melhores partidas na tua vida? Também aquele 3-2 que a gente acabou perdendo, enfim, mas você foi muito bem naquele jogo. Eu não posso dizer que foi a melhor partida minha, mas que foi uma das mais importantes, porque envolvia muita coisa, porque assim, sou chefe de família, tenho minhas coisas para resolver, então se naquele momento eu fico desempregado, não tinha condição de arrumar outro clube, então a responsabilidade era muito grande. Da camisa do América, responsabilidade de pai, responsabilidade de homem, então foi um grande jogo, muito marcante para mim. E ele fez falta, né, Rafa, nessas últimas partidas da Copa Rio. A gente, como torcedor e trabalhando no clube também, a gente sentiu bastante a falta dele como titular, né? Com certeza, ô Mauro, porque o Castro, ele é um jogador que, para quem não conhece, para quem não viu o Castro jogar, não tem ideia de como ele é. E o Castro é um jogador que, ele, além de ser muito rápido, ele tem muita raça. Então ele sempre marca, ele perturba muito a defesa adversária. Eu já conversei com vários jogadores que eu conheço, vários zagueiros, vários defensores que falam que quando o Castro se machucou na Copa Rio, eles falaram, pô, que bom que o Castro tá fora. Principalmente os atletas do Madureira, ano passado, enfim, eu acabei cobrindo o Madureira, eles falaram, pô, que bom. Porque o Castro é um jogador muito chato para a defesa adversária. E contra o Olaria ele fez justamente isso. Né, naquela semifinal que a gente tinha tudo para passar para a final, mas acabou não passando. Ele foi muito bem, ele pressionou os zagueiros, pressionou o goleiro do Olaria, até roubou uma bola. Então é um jogador realmente excepcional e caiu na graça nos braços da torcida, né? Todo torcedor que eu encontrava na rua me perguntava, pô, e o Castro vai renovar pro ano que vem, não vai? Mais tranquilo agora, né, Castro, depois dessa renovação, mais né? Mais tranquilo. E como é que tá a tua lesão? Tá tudo bem hoje? Tá, tudo ok. Eu já, antes de acabar a Copa Rio, no jogo contra
o Madureira, o último jogo que nós fomos eliminados, eu já estava liberado do departamento médico. Bom, mas você foi relacionado para aquele jogo? Não fui porque seria minha primeira partida. Por precaução, né? Por precaução, o treinador preferiu dar uma segurada. E se passasse para a semifinal, eu já iria jogar. Mas já tá zerada a lesão, tá tudo bem, graças a Deus, 100%. E o que você espera, Cássio, para 2015 em relação a elenco? O que você espera aí? Qual a tua expectativa para o Campeonato Carioca? A gente sabe que vai ser um campeonato muito difícil, né? A gente tem clubes aí já se preparando, a gente tem Olaria, a gente tem Goitacás, Americano, Duque de Caxias, né, Rafa, que voltou agora para a segunda divisão. Enfim, o que você acha? Qual a tua expectativa para a competição? A minha é das melhores possíveis, porque o América é um time grande, né, da competição, tem muita força. Então eu creio que o presidente, juntamente com a comissão que ele irá montar, vão escolher os melhores jogadores para que possamos fazer uma excelente Série B e conseguir o nosso objetivo, que é a primeira divisão. Isso não pode sair do nosso pensamento em momento algum. É a primeira divisão e ponto, não tem outro resultado. Legal. Maravilha. E você, Felipe, o que você espera do América em 2015, com a participação do Castro, Felipe, que também vai conversar com a gente logo mais. Seu xará, né? É, meu xará. Então, como eu falei no começo, eu estou bem otimista com a América para o ano que vem. E espero que o América não fique mais uma vez na Série B, né? Que é uma das coisas que eu falo com todo mundo que é a América. Até tive a oportunidade também até de falar com o presidente semana retrasada. O América é um time grande, ele não pode se acostumar a ficar na Série B do Carioca. A gente desceu pela primeira vez na história em 2009, subimos, voltamos para a Série B e depois estacionamos lá. A gente não pode ficar na Série B. Nossos rivais, são Vasco, Flamengo, Fluminense. Então, a gente tem que mostrar força na Série B, temos que confirmar a importância e a grandeza do América, respeitando os outros clubes, lógico, mas de vez enterrar essa Série B do Carioca das nossas vidas. Se impondo, né? Se impondo, mostrando ali a camisa e o que é o América realmente. E eu confio plenamente na diretoria do América e nos jogadores, e eu acho que a gente está no caminho certo e eu estou com fé. Rafa, bom, você noticiou no site oficial que o América fez 8 renovações de contrato, só que o torcedor, nós ainda queremos muito mais, como diz o hino, né? E o torcedor está ansioso por saber de mais coisas, enfim. Eu sei que você não pode adiantar algumas negociações que a gente sabe que já estão em curso, para não atrapalhar, mas assim, eu queria que você passasse uma mensagem para o torcedor, de que como é que você está vendo isso? Eu sei que algumas coisas já chegaram até você, mas você ainda por questão de estratégia não pode divulgar. Mas assim, você está otimista com relação ao que foi passado para você, mas que você ainda não pode soltar e não pode revelar? Com certeza, Mauro. Estou muito otimista para começar falando, né, dessa renovação com esses 8, na verdade 9 atletas. Também tem o goleiro Felipe, que já tinha renovado antes, né, porque a gente vê que a fórmula de sucesso é essa. Né? Em todos os clubes de futebol você tem que manter uma base de um ano para o outro, são jogadores que já se conhecem, e você somar com outras grandes peças, alguns nomes. O América, como o Felipe mesmo falou, como a gente já está cansado de saber, é um time grande que tem que voltar a brigar com os grandes o quanto antes, né? Tem que voltar para a primeira divisão e está se movimentando para trazer bons nomes, Mauro. Olha, eu não posso dizer o nome do jogador, mas tem um atacante que com certeza o torcedor americano vai gostar muito de saber quando a negociação se concretizar, mas até por estratégia do departamento de futebol mesmo, de fechar, de assinar tudo certinho. De repente é uma ótima companhia para o Castro, dá para jogar tranquilamente junto, sem problema algum, e é um goleador, é um matador. E explica um pouquinho para o torcedor, eu estou sempre acompanhando as redes sociais, né? Especialmente o Facebook, que a gente está sempre monitorando lá o Facebook. E a gente vê o torcedor às vezes reclamar, poxa, mas o fulano não ficou, o fulano saiu. Explicar um pouquinho pro torcedor como é que é isso, né? Às vezes o América tem desejo de manter esse jogador, mas às vezes vem um clube e oferece uma proposta muito melhor pro atleta, ele é profissional, como o Cássio falou, tem família, né? Tem que pagar suas contas. Enfim, não que a diretoria do clube não queira, né, que alguns jogadores permaneçam, mas às vezes a proposta de fora, ela é muito mais interessante. Você já consegue até confirmar pra gente, Rafa, 2 ou 3 nomes que estiveram nessa situação que o Mauro acabou de citar? Mas de repente sim. Que não renovaram, né? Porque é aquilo, né? O América não pode colocar hoje os pés pelas mãos. Ele tem um orçamento, tem que respeitar esse orçamento.
todos os jogadores, assim que terminou a Copa Rio, todos os jogadores, a diretoria de futebol conversou com todos os jogadores que disputaram a Copa Rio. Fez propostas de acordo com a realidade do América para o Carioca do ano que vem. Né? Algumas propostas podem não ter sido tão sedutoras para alguns atletas que estavam no elenco, e eles acabaram optando por propostas mais vantajosas. A gente até entende, né, que o jogador tem família, enfim, tem jogadores que já têm 30 anos ou mais, e de repente uma proposta de, sei lá, um valor um pouquinho mais alto no outro time faz a diferença. O América realmente não tinha condições de fazer. Às vezes o jogador queria pedir muito, e o América não tinha condições, de repente, com um salário que podia bancar 2, 3 jogadores, era o que um jogador queria. Então, foi isso que acabou acontecendo. Até eu vi alguns comentários dos torcedores a respeito do Alan, que foi um companheiro do Castro também, um atacante excelente, grande pessoa, acabou acertando com a Portuguesa. Acho que muito nisso também do que eu te falei, Mauro. Foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Foi procurado, assim como outros jogadores. O próprio Leandro Chaves, se eu não me engano, acertou com o Brasiliense. Só que o valor era muito alto para a realidade do América. A gente sabe que o América tá um pouquinho sem dinheiro, né, Mauro? A gente adoraria trazer, por exemplo, um jogador de Série A de brasileiro, mas mas não pode complicado. perder de vista a responsabilidade financeira. Tem que encarar a realidade do clube, sim, e acima de tudo o trabalho tem que ser sério, vezes, né, Vivi, às vezes não se trata nem de não ter dinheiro, às vezes o que se trata é que responsabilidade financeira o clube mesmo. entende que ele determina um teto salarial e ele não vai trabalhar acima daquilo, né? Até porque a gente falou até aqui em alguns programas, né, se eu não me engano, 2 programas atrás, a gente falou sobre isso, né? Que os clubes de futebol já estão começando a se movimentar com relação a esse inchaço na folha salarial de comissão técnica e atleta, né? Então, assim, eu até achei uma coisa interessante essa semana. Eu estava vendo o jornal e vi que vai haver um reajuste de senadores, deputados e presidente da República. Aí eu vi que o salário do presidente da República vai passar para R$33 mil. Aí eu pensei assim, tá bem que a gente sabe que tem um monte de outras coisas por fora, né? Ele não ganha só R$33 mil. Mas eu pensei assim, a primeira coisa que veio à minha cabeça, caramba, um presidente da República ganha R$33 mil. E um jogador de futebol às vezes ganha 500 mil, 900 mil, mais de 1 milhão por mês. Como é que é isso? Então eu acho que o futebol brasileiro, eu acho que os clubes precisam rever isso, porque senão vai quebrar. Vai quebrar e aí não vai ter salário para ninguém. Porque você tem hoje um percentual muito baixo ganhando salários altíssimos, são os verdadeiros marajás do futebol, e você tem a grande maioria recebendo, né, bem pouco. Eu não diria pouco, mas recebe bem pouco em relação a esse referencial que é o cara que ganha muito. Então eu acho que os clubes precisam trabalhar isso, porque tá complicado. A gente vê os clubes aí em grande dificuldade de manter esses jogadores com salários astronômicos. E até, Mauro, só para completar ali o raciocínio, quando eu falo que tá um pouco sem dinheiro, não quer dizer que tá faltando dinheiro no América, não. É comparado com os grandes. Não, sim, né? sim. Verdade. Por exemplo, se a gente comparar com o Flamengo e Botafogo, a gente tá muito abaixo. Mas a questão vai além, né? Felipe, muito além disso. Vou obter uma opinião aqui de um torcedor. Felipe, você acha, como é que você enxerga esse modelo do futebol brasileiro que quer se equiparar à Europa de alguma forma, faz esforços astronômicos para trazer jogadores com salários colossais, né? Como é que você enxerga isso? Você acha que vale a pena a América investir um dinheiro muito grande num jogador referência para o time de 2015? Olha, é sempre importante você ter um jogador conhecido e referência quando você está há muito tempo assim no ostracismo, vamos dizer assim. Hoje em dia o pessoal, quando fala comigo do América, tem que estar na primeira divisão, não tem nenhum jogador conhecido. Eu sou meio contra isso, entendeu? Eu acho que pessoal, sim, se tiver um jogador, é sempre bom ter jogadores conhecidos, mas eu acho que o mais importante é você fazer a base e apostar nos mais jovens e dali construir o plantel com qualidade. A gente tem muita mania de se comparar à Europa, estamos botando o nosso futebol sul-americano muito, até nem falando tanto de América, mas o sul-americano em geral.
Hoje em dia, um exemplo que eu estava falando com um amigo meu, hoje você vai numa Libertadores ou num Campeonato Brasileiro, os times entram juntos, igualzinho que é na Europa. O interessante é entrar cada um de uma vez para você poder falar mal do seu adversário e falar bem do seu time. Então, assim, eu acho que a América do Sul é muito diferente da Europa, entendeu? E eu acho que vale mais o América apostar na base, apostar na garotada. Eu acho que a gente vai colhendo lá para frente. Essa é a minha opinião. Claro que se você tiver um nome ou dois, mas isso é questão de dinheiro também, mas se você tiver um nome ou dois de referência, também é importante para o plantel do América, entendeu? Mas eu prefiro mais você trabalhar com a base. O Santos fez isso, né, Felipe? Naquela época de Neymar, Ganso, né? Antes disso, né, com o Robinho também, Diego. Robinho e Diego. Quer dizer, o Santos é um clube no Brasil que trabalha bem isso, né? E o América eu acho que deveria... Exatamente. Inclusive eu fiquei sabendo, Vivi, que lá na base do Santos tem um dos responsáveis lá pela base do Santos foi jogador do América, o Abel. Foi um jogador do América na década de 60. Bom, referências nós temos muitas aqui, né? Eu gostaria até de... A gente não finalizou o quadro Paixão Rubra, eu gostaria só de informar o e-mail do quadro para que a torcida americana que está nos ouvindo agora possa compartilhar seu depoimento com a gente. Por favor, Mauro, divulgue o e-mail do Paixão Rubra. O nosso e-mail é radio@americafcrio.com.br. Estamos conversando com o jogador Castro e o torcedor Felipe Torreira. Eu vou chamar um rápido intervalo e já voltamos com mais É Tempo de América. No Domingão Esportivo, é Tempo de América. O que acontece no Brasil e no mundo, as últimas do esporte, os principais jogos dos clubes cariocas, tudo sobre o carnaval, moda, comportamento e cultura, promoções, tudo isso e muito mais no portal mancheteonline.com.br. Não perca tempo, acesse agora mancheteonline.com.br. Conectado com o mundo, conectado com você. Manchete Online. No Domingão Esportivo, é Tempo de América. Chegando no corte, o Maciel, ele entrega de primeira, toca para o Júnior Amorim, ele combina na defesa, caminha para a devolução, é acionado de novo, passa pela linha central do gramado, domina a bola, deriva na meia, tentou impulsionar, ele toca, agora acaba desistindo do lance, botou pequenininho no meio campo, ficando para o domínio do Bruno Lazzaroni, ele deu toque de novo, chega na canhota para Maciel combinar o lance, ele entrega para o domínio do Júnior Amorim de novo, recebendo, ainda Júnior Amorim, encostou para Bruno Lazzaroni, tentou penetração, tocou no ataque, fechou outra vez agora com o Leandro do América. Ele atacou, tocou pro Júnior Amorim, disparou o gatilho, defesa sensacional do goleiro, a bola voltou na emendada, guardou. Parado, Alan, ele vai bater, é bola para América, o árbitro já autorizou a cobrança, vai pingar na boca do gol do Flamengo, preparado, vai pra bola, Alan caminhou, bateu, pingou na boca do gol, testado no campo, guardou. Estamos de volta com É Tempo de América, hoje num super bate-papo com o jogador Castro e Felipe Torreira, que é torcedor do América Futebol Clube. Nós acabamos de ouvir um trecho de narração de 2 gols no América na voz do memorável Luiz Penido. Castro, ouvir um áudio de clássicos do América, com a torcida gritando gol, e em seguida gritando é campeão, isso mexe com você? Você tem fome de títulos pelo América? Com certeza. Com certeza, o jogador que não vence não tem credibilidade, porque o futebol é feito de vitórias. E se você não vence, você não presta. Se você vence, você presta. Então, a todo tempo o jogador tem que estar se cobrando, tem que ser vencedor, tem que ser campeão. E jogando camisa da América não pode ser diferente. É um clube que anseia por títulos, que quer títulos, então quem está e quem vai chegar tem que pensar em ser campeão. O que você acha que faltou pro time na última competição disputada na Copa Rio? Cara, acho que são detalhes mínimos que às vezes não nos deixa chegar ao nosso objetivo. Então não teve um fator principal que posso te falar, não deu certo por isso. Às vezes numa partida não fomos felizes, mas eu acho que as 3 partidas que nós tivemos em casa seguidas, aquela contra o Bangu, se saíssemos dali pelo menos com um empate, iria com o jogo contra o Madureira já classificado.
Então acho que foi uma partida primordial para nossa desclassificação na competição. Eu até disse, Vive, aqui naquele jogo contra o Madureira, que a gente saiu da competição, eu até falei isso lá no estádio. Eu falei, nós não saímos da competição nesse jogo, nós saímos da competição nos jogos em casa. Como ele disse, como o Castro falou agora aqui, ele tá perfeito na colocação. Você concorda, Felipe, com essa colocação feita pelo Castro? Sim, concordo com ele, sim. Inclusive eu estava nesse jogo contra o Bangu e eu acho que, foi ali eu senti que o negócio não ia dar certo, que era um jogo que a gente tinha que ter ganho em casa. E eu acho que foram um somatório de detalhes que fez com que a gente não conseguisse lograr a Copa Rio. Castro e Felipe, vocês já ouviram falar num jogador chamado Canário, que jogou pelo América na década de 50? Canário era o apelido dele, na verdade. Sim. Já ouviu falar, Castro? Não. Nós vamos contar um pouco sobre ele agora no quadro Histórias do América. Histórias do América. Mauro, o que temos de especial em relação ao Canário? Vamos compartilhar com a torcida a história dele? Vamos lá, Vivian. O Canário, na verdade o nome do Canário era Darcy Silveira dos Santos. E o Canário tem uma grande peculiaridade, né? O Canário foi um jogador do América que jogou no Real Madrid da Espanha. O Canário jogou no América de 1954 a 1959. Ele era um ponta-direita, considerado um dos melhores do Brasil, na segunda metade dos anos 50. Jogava ao estilo dos pontas da época, com muita velocidade, dribles longos e curtos, bom toque de bola, precisão ao cruzar, a bola na linha de fundo e boa finalização ao gol. Fez parte de mais uma grande linha de ataque, constituída por ele, Romero, Leônidas, Alarcón e Ferreira. Em 1956, disputou 7 partidas pela seleção brasileira. Uma sina na história americana é também ser contemporâneo de uma grande geração, pois teve em sua posição jogadores como Mané Garrincha, Julinho, Cláudio, Maurinho, Dorval, Sabará, Joel, Tele Santana, Calazans e tantos outros. Já que Júlio Botelho não aceitou a convocação para a Copa do Mundo de 1958 por achar que não merecia porque atuava fora do Brasil, Canário poderia ter ido ao Mundial junto com Garrincha. Mas foi Joel, o outro ponteiro, algo que muitos consideraram injusto na época. No ano de 1959, foi vendido ao Real Madrid e formou com Del Sol, Di Stéfano, Puskás e Gento um dos maiores ataques da história do futebol mundial. Tá aí, o quadro Histórias do América de hoje contou um pouco sobre Canário, o jogador que defendeu as cores do América na década de 50. Castro, quem é a sua inspiração no futebol contemporâneo? E vou incluir mais uma pergunta. Dentre os ídolos do América, em quem você mais busca inspiração? Eu gostava muito de ver jogando o Ronaldo Fenômeno. Para mim foi um referencial, apesar de um pouco estilo diferente, mas dentro de campo muito inteligente, muito rápido, e para mim era um referencial. E em relação aos grandes ídolos que o América teve, qual é a sua maior inspiração? Edu? Eu ouço Alex? muito falar sobre o Edu. Eu ouço muito falar sobre ele. Então, eu não conheço muito a história do América, para ser sincero, de muitos jogadores. Mas esse é um dos que eu mais ouço falar. Então, é sempre bom ouvir histórias de grandes jogadores. Então, por ouvir falar mais desse jogador, é o que, assim, mais respeito, porque sinceramente não conheço muito a história. Eu gostaria até de pedir que você compartilhasse com a torcida americana que está nos ouvindo agora um pouco da sua história do futebol até os dias atuais, até o dia que você chegou na América, pisou na América pela primeira vez. Sim, eu participei da Copa Sendas em 2004, daí fiquei por lá no Sendas, né, agora Audax, por 7 anos. Então fiz minha base toda lá, profissional, fui campeão da Série C profissional e depois fui para São Paulo disputar lá no Audax de São Paulo, fui campeão da Série B, da 4ª divisão, B1, que eles falam B lá. Depois tive acesso para a 3ª divisão e voltei para o Rio. Nisso que eu voltei para o Rio, fui campeão da Copa Rio,
Fiquei mais 2 anos no Audax, foi quando eu saí do Audax em 2012. Fui para a Portuguesa, fiquei 1 ano e alguns meses na Portuguesa. Aí surgiu o convite de um treinador que já estava aqui na América no início do ano. Foi quando eu vim para cá e estou feliz. Que bom. E o teu estilo, Castro, você se sente mais confortável ali mesmo naquela faixa de campo que você atua ali pelos lados? Você gosta de cair bem pelos lados, puxar aquele contra-ataque rápido? É o local onde você se sente bem, onde você fica à vontade para jogar? É, onde eu fico à vontade. Eu prefiro jogar pelos lados, mas nem sempre dá para se fazer a minha vontade, né? Porque a gente tem que taticamente fazer alguma coisa diferente para ajudar a equipe. Mas se eu se colocar, a minha preferência é pelos lados. Porque eu percebi durante a Copa Rio que o Ailton colocou você bem atuando, jogando bem pelas pontas, né? Bem pelos flancos do campo. Sim. É isso? É porque a minha característica e minha maior qualidade é a velocidade. Entendeu? Então, para eu jogar de costas, se tiver que jogar, não tem problema. Mas é uma posição que eu fico um pouco desconfortável. Quando eu tenho a oportunidade de escolher de jogar pelos lados, para mim é melhor. Olha, eu queria levantar uma pergunta aqui pro Felipe. Felipe, alguns jogadores comemoram um gol contra o time do coração, outros não. O que você acha disso? Você acha que o jogador tem que comemorar o gol independente do time, por considerar ser parte do ofício dele? Ou contra o time do coração não vale comemorar? Eu acho que tem que comemorar. Eu acho que tem que comemorar primeiro que assim, o cara é profissional e depois... o clube tá pagando a ele, né? Primeiro é isso. Agora, deixando de lado essa parte financeira, vamos dizer assim, profissional, a torcida que tá vendo ele naquele momento, tá esperando isso dele também. Como é que o cara vai fazer um gol, não vai comemorar só porque tá jogando contra um ex-clube e a torcida quer que ele comemore, ele não vai comemorar? Acho que ele tem que comemorar. Passado é passado. Você já passou por isso, Castro? Já, contra o Audax, mas eu comemorei. Era um jogo importante. Esse ano mesmo, né? Foi esse ano e teve ano pela Portuguesa, foi o primeiro jogo contra eles. Era um jogo importante, onde nós tínhamos que ganhar a partida fora de casa. Fiz o gol e comemorei. É interessante, Vivi, isso que você está colocando. Eu estava aqui ouvindo o Felipe e o Castro falando, me lembrei. Voltei lá em 2007, na apresentação do América, lá no Teatro Maxi Nunes. E um fato me chamou muita atenção, e foi até comentado na época, a gente colocou isso no site oficial, que foi o Maciel, nosso lateral esquerdo da época, que jogou em 2006 também com o Jorginho. E na apresentação dos jogadores, lá no Teatro Maxi Nunes, quando cantou o hino do América, tocou o hino do América lá, é o Maciel chorando, mas chorando mesmo. E aí depois que acabou a apresentação, eu fui até ele, curiosidade, perguntei, você é América? Ele falou assim, não, eu não sou América não, mas eu tô aqui desde o ano passado, desde 2006, e eu não sei porquê, eu tô me identificando muito, não só com o clube, mas com todos, com as pessoas todas, com essa paixão que o torcedor do América tem. E é interessante que a gente falar que, pelo menos para mim, aí eu tô falando como torcedor agora, eu acho que foi um cara, o Felipe deve concordar, acho que foi um cara aí nos últimos anos, 2006, 2007 e 2008, foi um cara que mostrou muita personalidade, mostrou muito profissionalismo e foi um dos caras que mais honrou a camisa do América nos últimos tempos. Então eu quero até falar isso, porque o Maciel é realmente um ex-jogador, né, porque ele agora parou de jogar, mas que encheu os olhos da torcida do América. Eu creio que, não vou dizer 100%, porque eu acho que isso não existe, mas eu acho que 98% do torcedor do América pensa como eu. O Maciel realmente foi um jogador que vestiu a camisa, né? Como a gente costuma dizer. Rafa, tem alguma pergunta para fazer pro Castro? Tenho sim, Vivian. Até o Mauro falou de um ex-jogador do América falando sobre o clube. Eu queria até deixar também o Castro falar um pouquinho, a visão dele como jogador a respeito do América, das mudanças que foram feitas. Como é que tá o ambiente lá pro profissional que vai jogar no América, Castro? Quando você chegou lá, você encontrou uma coisa e você viu algumas mudanças acontecerem. Você pode falar mais ou menos como é que foi para você, o que aconteceu mesmo ali no América esse ano, e se tá bom pro profissional vir jogar no América? Sim, quando eu cheguei estava um pouco complicada a situação, porque teve a questão da empresa que entrou,
Daí logo em seguida saiu, nós jogadores ficamos com medo do que iria acontecer, porque, como eu falei antes, nós temos responsabilidades extra-campo e temos que cumpri-las. Então ficamos com medo, mas graças a Deus o Dr. Léo Almada, né, que assumiu, ele cumpriu com todas as suas obrigações. Então, em relação, falando financeiramente, nós jogadores não temos o que reclamar, porque nós sabemos que hoje em dia, aqui no futebol carioca e no Brasil em todo falando, de baixa expressão, quando você está em competição, está disputando e está brigando por alguma coisa, o clube te paga. Quando você sai fora, o clube não paga. Então, hoje, quando nós saímos na competição contra o Madureira, nós recebemos tudo. Então são raros os clubes que fazem isso hoje. É errado eles fazerem? Mas infelizmente é a cultura do nosso futebol. Em termos de estrutura, Castro? De estrutura, melhorou muito. O campo, melhorou bastante. A condição de trabalho melhorou, acho que uns 100%, vamos dizer assim. Já está um dos melhores do Rio? Já, é muito bom. Felipe, gostaria de fazer uma pergunta ao Castro? Gostaria sim. Castro, eu sei que ano que vem vai ser um ano de muito trabalho, muito afinco para colocar o América de novo na Série A. Eu sei que vocês estão focados e trabalhando para isso. Eu quero saber se você sonha um dia em jogar pelo América no Maracanã contra um Flamengo, um Vasco. O que você espera disso? Qual seria a emoção de você entrar no Maracanã vendo a torcida do América na arquibancada e gritando sangue, sangue, de repente fazendo um gol contra um time desses no Maracanã? A gente sempre sonha, né? Porque todo dia ao levantar da cama a gente sempre sonha grande. Porque se sonha pequeno, você vai ser pequeno. Se sonha grande, você vai ser grande. Então, como estou num clube grande do cenário nacional, eu tenho que sonhar grande. Então eu creio que se isso acontecer, ficarei muito honrado, muito feliz. Então é por isso que nós, desde o início, nós vamos agora trabalhar muito forte, com os pés no chão, sabendo da nossa realidade que estamos vivendo hoje, para colocar o América novamente no cenário nacional e, se for da vontade de Deus, né, fazer um gol contra um grande clube do Rio de Janeiro. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com mais Tempo de América, com a participação do goleiro Felipe. Fiquem ligados. No Domingão Esportivo, Tempo de América. O que acontece no Brasil e no mundo, as últimas do esporte, os principais jogos dos clubes cariocas, tudo sobre o carnaval, moda, comportamento e cultura, promoções, tudo isso e muito mais no portal mancheteonline.com.br. Não perca tempo, acesse agora mancheteonline.com.br. Conectado com o mundo, conectado com você. Manchete Online. No Domingão Esportivo, Tempo de América. Apresentação, Vivian Machado. Estamos de volta com Tempo de América e agora nós vamos convidar o goleiro Felipe para se juntar a nós. Boa tarde, Felipe. É um prazer poder contar com você no programa de hoje. Eu estou aqui no estúdio com o Castro, seu companheiro de time, com o Felipe Torreira, um torcedor americano, além da presença do Mauro, que é do marketing do clube, e do Rafa, assessor de comunicação. Estão todos aqui prontos para bater um papo com você. Uma satisfação imensa poder estar junto desse pessoal todo aí. Felipe, você foi um dos primeiros jogadores a renovar seu contrato com o América. É sabido que você tem um grande carinho pela torcida, que você se identifica com o clube, né? Isso realmente faz a diferença na hora de optar por ficar no clube, na sua decisão, né? Na decisão de um jogador. Queria saber se isso para você pesou na renovação do contrato. Pesou totalmente isso. Foi como eu disse numa entrevista que eu dei pro Rafa. Eu tinha outra proposta até para jogar a Série A do Carioca, mas devido ao grande carinho que eu tive, a grande identificação com o clube que eu tive nesse ano de 2014, eu acabei optando por ficar exatamente por isso. Porque eu me senti bem, as pessoas me trataram bem e eu acho que isso é importante para o jogador, estar se sentindo bem, independente de onde esteja.
A torcida pode esperar um Felipe mais ousado em 2015? Você já está treinando cobrança de pênalti, de falta? Por enquanto eu me restringo embaixo das 3 traves, tá bom. Garantindo ali atrás, sem tomar gol, lá na frente o Castro vai fazer todos os gols que a gente precisa. Quem é a sua inspiração no gol hoje, Felipe? Olha, eu gosto muito do Uchoa, do México, não de hoje, já desde de muito tempo atrás, eu acompanho muito ele, gosto muito, acho um excelente goleiro. E hoje em dia, assim, para mim, uma grande inspiração também é o Jefferson, né? Por ser o goleiro titular da seleção brasileira. Então eu acabo me espelhando nessas pessoas, que são exemplos dentro e fora de campo também. E o que o torcedor pode esperar do futebol do América em 2015? Pode esperar de nós, jogadores, com certeza todo o empenho. Eu acho que para nós mesmos, jogadores, é incômoda essa situação na Série B, para os torcedores ainda mais. Esse ano a gente acabou batendo na trave, fomos até a semifinal e depois não conseguimos manter um ritmo no segundo turno e acabamos não conseguindo. E na Copa Rio já foi feito um trabalho, começou a ser feito um trabalho excelente com todos os profissionais da diretoria que chegou. Então acho que dando continuidade nesse trabalho, que nem o presidente Leomar está dando, acho que as expectativas são as melhores possíveis. O grupo que vai ser montado vai ser muito forte, já está sendo mantido alguns jogadores, isso é muito importante para não começar um projeto do zero. Então a gente já vai ter aí uma base sólida, aí, já vai ter uma base de jogadores que conheçam. Quem chegar com certeza vai agregar ainda mais o nosso time aí para que a gente possa conseguir o tão sonhado aí acesso à Série A e depois de lá não sair mais. Eu vou abrir agora a mesa para que o pessoal possa fazer perguntas ao Felipe. Vou começar pelo seu xará, Felipe Torreira, um torcedor que está aqui com a gente hoje, batendo papo sobre o futebol do América, expectativas para 2015. Felipe, por favor, faça a sua pergunta, nosso goleiro. Boa tarde, Felipe, tudo bem? Prazer em falar com você aqui pela Rádio Manchete. Queria saber uma coisa, o América, é sabido que o América é um time que teve arqueiros históricos. A gente teve Pompeia, País, Gasperim, Rogério. É sempre uma responsabilidade muito grande defender o América. E eu sei que é bastante difícil por causa dos adversários que estão complicando a vida do goleiro sempre. Eu quero saber se você... o América sempre teve esses goleiros como ídolos. Eu quero saber o que você faz para trabalhar, o que você pensa para virar um dia um ídolo assim, máximo do América. O que você pensa sobre isso? Eu acompanho a história do clube, além de estar jogando, eu acompanho a história do clube, sei de todos esses goleiros. E até num passado recente aí o Roberto, que está na Ponte Preta, também foi um goleiro aí, foi ídolo aí. Então eu acredito que eu tenho esse sonho de virar ídolo, sim. E com certeza isso vem com os títulos, vem com boas apresentações, né, dentro de campo, agradando a todos. Então acho que a todo momento eu busco isso, dar uma sequência importante. De fato isso foi um agravante para eu ter continuado, né? Na verdade já estava certo com o Tigres, mas aí como houve uma ligação do pessoal da diretoria perguntando se havia possibilidade, na hora eu falei com certeza eu ficaria, exatamente por isso. Eu queria criar uma identidade com a equipe que me acolheu, que me abraçou e que é querida por todos no Rio de Janeiro. Todo mundo que eu converso fala que o América não merece estar nessa situação e com certeza eu acho que não merece estar. Então eu quero fazer parte da história do América, levando de volta a Série A e conquistando títulos aí para toda a torcida. Quem mais gostaria de fazer uma pergunta para o Felipe? Eu. Vamos lá, Castro. Filipão, boa tarde. Só para te falar mesmo que é um prazer enorme trabalhar com você mais um ano e espero que este ano de 2015 no América nós possamos ter a mesma trajetória vitoriosa que foi no Audax em 2010, né? Que fomos campeões juntos pela Copa Rio. Então espero que esse ano possamos ser campeões da Série B e conquistar o acesso para a Série A.
E mais desejar sorte para nós dois e um prazer trabalhar com você. Para mim é um prazer enorme, Cassinho, estar trabalhando com você de novo. Não é segredo para ninguém, no ano passado eu tive outras propostas também, mas quando o pessoal que acabou nos levando aí, o João, disse que você, o Taerte, o Muniz iam estar no América, eu não pensei duas vezes, até exatamente por isso, por essa trajetória vitoriosa que a gente acabou tendo lá no Audax, 2010, 2011. Então que esse ano com certeza a gente possa repetir essa dupla de sucesso aí, que a gente possa conseguir aí o título pro América, voltar para a Série A, se Deus quiser, colocar nosso nome aí na história do clube. Oi, Felipe, boa tarde, é o Mauro Correia, gerente de marketing, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Mauro? Tudo bom? Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente às vezes, eu vou te perguntar como torcedor, tá? A gente às vezes vê um jogador que atua pelo clube, ou então teve uma atuação muito boa por um outro clube, aí chega no América, às vezes não tem um bom rendimento. E aí ele sai, vai para um outro clube e volta a ter um rendimento melhor. E aí eu escuto às vezes dizer, como eu sou amigo de alguns jogadores, e até de ex-jogadores, que o Maciel, que eu até citei ele aqui no bloco anterior, que foi o nosso lateral esquerdo, jogou com a gente aí 2006, 2007, 2008, 2010 também. E ele uma vez falou isso pra mim, ele falou: Mauro, é complicado jogar no América, porque às vezes a gente vem de um outro clube. Por exemplo, ele disse pra mim na época que ele tinha vindo do Volta Redonda, a cobrança não é como é aqui. Aqui a cobrança é muito grande, a torcida cobra muito. O América tem essa tradição, embora hoje ele esteja numa situação complicada, mas ele tem essa tradição de um clube grande, de um clube, né, que disputou o Campeonato Brasileiro aí, e sempre fez boa figuração. Então eu pergunto isso a você, nos dias de hoje. Você acha que isso realmente influencia? Ou seja, jogar no América é diferente de jogar no Audax, como o Castro falou aqui que vocês vieram do Audax? Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que o América, como diz o Mário Linhares, pensa grande, né? O grande nunca deixou de ser. Volta a pensar grande, porque grande nunca deixou de ser. E acho que a torcida americana tem esse sentimento ainda dos tempos áureos aí, na década de 80, de 70. Então eu acho que eles mais do que ninguém querem ver o clube de novo lá em cima, né? Então acho que eles acabam cobrando e assim, o peso realmente é muito grande. A gente está ali dentro, numa partida você vai bem, na outra você já não vai tão bem. As mesmas pessoas que estavam te aplaudindo acabam te xingando. Mas essa é a vida do jogador. O jogador tem que saber lidar com todos esses fatos, com tudo isso que está em volta. Mas eu acredito que isso não pode ser determinante na atuação do jogador. Eu acho que tem que esquecer tudo isso na hora que entra em campo. Mas realmente o peso é muito grande, a cobrança é enorme, e acho que está certo. Só que o pessoal também precisa entender que os tempos são outros, né? Antigamente, como você disse, aí em campeonatos brasileiros figurava bem, figurava lá em cima, mas hoje os tempos são outros, o futebol mudou muito. O América hoje encontra-se numa Série B de Carioca, é o que tem. Então, para essa disputa, eu acredito que todos os jogadores que estejam lá têm que encarar como se fosse uma Série A do brasileiro. E para nós, no momento, é o que há de possibilidade da gente disputar. Claro que todos gostariam de ver o América numa primeira divisão do Campeonato Carioca, numa Série A do brasileiro, mas para isso tem que ir buscando aos poucos, né? Acho que a diretoria já vem fazendo esse esforço para que possa pelo menos voltar a uma Série D e assim ir subindo, né, sucessivamente até a Série A. Mas é gostoso sentir essa pressão do torcedor, sentir essa cobrança. Eu acho que isso é ruim e é bom ao mesmo tempo, exatamente por isso. É difícil você agradar a todos, mas é bom porque a todo momento você tem que estar mostrando o seu melhor rendimento. Só para concluir a pergunta, Rafa, e para finalizar, Felipe, para você, como goleiro, é melhor jogar em casa ou é melhor jogar fora de casa? Ou seja, é melhor jogar com a pressão da torcida do América ou sem a pressão da torcida do América? Eu acredito que sempre ao lado da torcida é importante. E na Série B, na Copa Rio, eu pude testemunhar muitos jogos distantes que a torcida também se fazia presente. Então, por exemplo, a gente teve torcedor em São João da Barra, teve torcedor em
em Cardoso Moreira. Então acredito que assim, Mangaratiba tinha muita torcida quando a gente foi jogar lá. Então acho que é sempre bom estar ao lado da nossa torcida. Em casa, melhor ainda, porque podem comparecer em maior número e assim ajudar a equipe inteira. Mesmo que por alguns instantes não apoiem, acabem xingando e vaiando, mas é sempre importante ter a torcida ao lado para que possa ser um 12º jogador. Mas aproveitar esse gancho da pergunta do Mauro, Felipe, que é o Rafa, falando da torcida, né? Porque eu vejo que muitos garotos, torcedores, por exemplo, de Botafogo e Vasco, não têm contato com os jogadores profissionais do clube. Já os torcedores do América, várias crianças, várias pessoas têm contato com você diariamente, né, Felipe? Pelo Facebook, enfim, pelas mídias sociais. Você é um cara bastante ativo. Queria saber o que você acha disso, né? Na tua visão, o quanto é importante você ter esse contato com os novos torcedores americanos, e o que você acha disso, se é bom também para você? Eu acho que é muito importante, Rafa, por esse fato de estar ao lado do que para eles são os ídolos deles, né? É claro que torcedores do Botafogo tem o Jefferson como ídolo, e assim os torcedores do América tinha o Henrique, tinha o Luiz Henrique. Então acho que é importante para nós e para eles, porque a gente está sentindo esse carinho, muito importante. Eu converso diariamente com os torcedores sobre diversos assuntos, sobre futebol, família. E eu acho que isso é importante, porque você acaba conhecendo também o lado da torcida, o sofrimento deles ali do lado de fora, né? Então acho que é muito importante essa troca de informações para que eles possam se sentir também realizados com isso, né? Para eles é como se eles estivessem tirando foto com o Rogério Ceni. Então para mim também eu fico muito feliz de ser ídolo, né? Dessa torcida mirim que está crescendo, que está vendo o clube, Deus que vem, ascensão, e assim vai ser muito importante para eles e para nós também. Pessoal, o nosso tempo infelizmente está acabando, então eu gostaria de partir para as considerações finais. Felipe, você ao telefone, gostaria de pedir que você deixasse um recado para a nação rubra que está nos ouvindo agora. Pode ser? Pode sim. Eu queria só deixar aí feliz ano novo para todos. Nesse novo ano, 2015, a gente possa conseguir o tão sonhado acesso, que todos os torcedores americanos possam comparecer em peso sempre, fazer a diferença dentro e fora de casa. Isso vai ser muito importante para nós jogadores, sentirmos essa energia positiva vindo do lado de fora, e assim com certeza a gente pode dar ainda mais gás lá dentro para que a gente possa conseguir todos os objetivos desse ano. E um abraço aí para toda a torcida americana. Felipe, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer poder contar com você no programa de hoje. Castro, gostaria agora então de pedir que você deixasse um recado para a torcida rubra. Deixo um feliz ano novo para todos nós, né? Que esse ano de 2015 seja ano de vitória para os torcedores americanos, para nós jogadores, que podem sim nas arquibancadas cobrar, pode sim esperar boas atuações, porque nós atletas vamos dar o nosso máximo a todos os treinamentos, a todos os jogos, para conseguir o acesso. Felipe Torreira, você na condição de torcedor, certamente tem algum recado para deixar para os jogadores também. Quero desejar um bom ano de 2015 para os jogadores. Trabalhem bastante para colocar a América na Série A. Sei que vocês vão conseguir, sei que vocês estão focados, são profissionais. E a torcida pode acreditar, comparecer ao estádio, que ano que vem é ano do América. Grande abraço. O programa de hoje recebeu o atacante Castro, o goleiro Felipe, o torcedor Felipe Torreira, Rafa e Mauro, meus companheiros aqui no Tempo de América. Muito obrigada pela participação de vocês novamente. Torcida americana e demais ouvintes da Rádio Manchete que estiveram com a gente nesta hora exclusiva de América, muito obrigada pela companhia de vocês. Em 2015, voltaremos com mais notícias e convidados aqui no Tempo de América. Eu sou Vivian Machado e gostaria de desejar um excelente fim de ano a toda a nação rubra. E vamos terminar este último programa do ano com este belíssimo hino. Torcer, torcer, torcer,
Rádio de Verdade apresentou É Tempo de América.